Fala pra gente, Fábio, o que que são relações tóxicas? Cara, sobretudo, eu avalio as relações por dois caminhos. Existem as relações nutritivas e as relações tóxicas. A relação nutritiva é aquela que o contato com a outra pessoa te nutre, traz para você um sentimento de vida, você se sente especial, você se sente especial por poder amar e poder ser amado, você se sente especial nas suas singularidades. Tudo aquilo que você se revela por inteiro para a pessoa e a pessoa, mesmo te conhecendo por inteiro, ainda assim continua gostando de você e te fazendo sentir querido ou querida dentro da relação. Já a relação tóxica, não. Ela é uma relação que só vai fazendo você perder a proximidade com a tua essência. É aquele tipo de relacionamento em que a pessoa se sente triste por ser quem ela é perto da pessoa que ela quer dedicar atenção, carinho e respeito, fidelidade e outros valores que as relações pedem. Um ponto muito interessante da gente pensar é que essas pessoas que entram em relacionamentos tóxicos e pessoas que intoxicam as relações são muitas vezes pessoas que têm dificuldades em se relacionar com elas mesmas. Eu acho Sim, que para você estar bem numa relação, primeiro, você precisa saber estar bem com você mesmo. Sabe? você- Ser uma boa companhia para você. Quem exatamente. não é uma boa companhia para si mesmo não vai conseguir ser companhia para ninguém. E geralmente é nego que, cansado de viver mal consigo mesmo, busca uma pessoa para se relacionar para viver mal com outra pessoa, É. sabe? Essa dificuldade de conseguir se perceber como uma boa companhia, como alguém interessante para si mesmo, é a chave do processo. O primeiro conhecimento é o autoconhecimento, Isso aí. sabe? A gente percebe também, Fábio, assim, uma tentativa de terceirizar a felicidade, né? Como se a felicidade fosse algo que só fosse responsabilidade do outro e que a gente não tivesse Sim. que fazer nada, né? Então a gente tem uma A consciência. gente que fica ouvindo muito Fábio Júnior, cara. Fábio Júnior que fala, carne, unha, alma gêmea, bate um coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Velho, a pessoa que você percebe como metade de laranja é uma pessoa muito triste. Porque ela precisa de. Ela tá vivendo pela metade e ela tá esperando que alguém traga essa outra metade para ela se sentir preenchida. E ninguém vai trazer essa outra metade da laranja, velho. Você, no mínimo, uma laranja inteira, e sabe? E você pode ser que você encontre uma outra laranja interessante, mas muito provavelmente, talvez na vida você não se relacione com uma laranja, sabe? Você pode se relacionar com um morango, um hortelã, alguém que vai trazer um sabor diferente para sua vida e você está procurando só a metade de você mesmo. Você está querendo um Agora, clone de você mesmo. a gente quando atende um casal ou alguém que chega para se divorciar, né? É uma outra coisa que a gente percebe também é o seguinte: as pessoas vêm e começam a contar a história da vida, embora hoje, juridicamente, a separação não importem mais. Desde 2010, com a emenda constitucional 66, nós não precisamos mais terminar uma relação colocando a culpa em ninguém. A gente pode simplesmente terminar e pronto. Mas uma coisa que eu percebo nas relações é que lá no começo, aquele alguém com quem você se relaciona, ou que começou a se relacionar, já dava os sinais que te levaram a divorciar lá na frente, né? Ou seja, todos aqueles defeitos, todas aquelas características, todos aqueles sintomas já estavam presentes desde o momento que vocês se conheceram. E aí, o que, que eu percebo nessa situação? Por vezes, a vontade de ter uma relação é maior do que a própria relação em si. Ou seja, aí a coisa não É, vai dar certo. exato. A pessoa é apaixonada pela ideia de estar numa relação e nem a outra pessoa. Então não importa quem seja a outra pessoa. O que importa é que eu tenha alguém do lado para poder posar na foto lá do Instagram, para poder botar no status do relacionamento do Facebook, relacionamento sério, e ter uma satisfação para dar ao mundo, sabe? Então a pessoa é uma miragem que está ali do lado dela, é uma miragem, não é exatamente uma pessoa. É até mais do que uma miragem, é uma produção. Você produz um ser que não Sim. existe. E com a convivência, você vai percebendo a realidade. E aquela realidade não te interessa. Até porque, quando você começou a se relacionar, você não estava interessado na realidade, você estava interessado numa projeção, em satisfazer a sua carência, a sua necessidade, as suas neuroses até, né? E quando aquela pessoa
começa a se materializar na sua frente, aí ela não serve. Mas, na verdade, ela sempre foi aquilo, não mudou. Você percebe também nesses atendimentos de coach, nas palestras, nos feedbacks, que você tem percebido essa questão também, meu filho? Sim, e você toca num elemento bem interessante, que o que acontece é a pessoa cria essa projeção e depois culpa a pessoa por não ser quem ela imaginou, Você sabe? foi a culpada desse amor se acabar, né? Você que destruiu a minha vida, não é isso? Como dizia Exato. Culpa a Pablo. pessoa por ser algo que ela nunca foi, nunca demonstrou ser. E só era enquanto havia espaço dentro dessa sua imaginação, até chegar ao ponto de perceberem que se fazem mais mal juntos do que efetivamente vivendo uma vida em paz consigo mesmo. Sabe? Ter a oportunidade de se relacionar consigo mesmo, que é uma dificuldade tão grande, Edu. As pessoas exercitam muito pouco essa possibilidade de saber quem elas são e se relacionar com elas mesmas, porque elas sempre estão buscando distrações. Se você pegar assim, é muito difícil uma pessoa parar e conseguir ter um tempo com ela, porque o tempo que ela está com ela está junto de uma rede social, ela está vendo pelo feed a história de vida de muitas outras pessoas e, ela está fugindo de pensar sobre o que ela é, sobre o que ela, como se ela se posiciona, como ela se percebe nessa vida, porque ela está ali nesse universo de distração. Porque Fábio, pensar sobre si mesmo incomoda em alguns momentos. isso aí. Vamos dar uma atenção aqui para quem está acompanhando a gente. Vinícius Neves. Zé Du, nos meus tempos de vara de família, já vi um casamento que estava a ponto de acabar, ter um fim quase trágico. Ele botou trágico aqui, mas acho que a gente está falando de relacionamento tóxico. O ato falho saiu mal. Acabaram a fim de um quase trágico, podemos dizer assim. O marido que queria o divórcio continua. Vamos lá. Pediu como prova de amor a mulher que não queria divorciar que ela se jogasse do 7º andar. Ela se jogou, fraturou algumas partes do corpo. Logo depois, os dois disputavam a guarda do filho na vara de família. O que vai fazer com essa criança? Olha, Vinícius, eu vou ser muito franco. Eu acho, numa situação dessa, é muito difícil a gente julgar por um ato isolado. Mas a gente percebe que, pelo menos neste momento em que o pai e a mãe estão cobrando dessa forma um do outro, que nenhum dos dois está em condição de exercer a guarda dessa criança. Você, Então, Edu, na verdade, os dois já fizeram um divórcio de si mesmo. Uma pessoa que tem coragem de oferecer a vida como prova de amor é uma pessoa que está divorciada dela mesma. Pois é. Quer dizer, você acaba aceitando um comando do outro, você fala, eu quero a pessoa para toda a minha vida. E aí acaba fazendo situações que desafiam a própria vida, né? Então, que vida é essa, né? É uma coisa complicada. A Kátia, as pessoas não mudam. Se o namoro é complicado, o casamento será complicadíssimo. É aquilo que a gente estava falando, né? Os sinais sobre a pessoa já estavam lá, a gente já percebia, já era possível ver, mas quando a gente quer entrar numa relação a qualquer custo, a gente acaba fazendo questão de não ver esses sinais, não é assim? Eu penso até, eu discordo em um ponto em relação a isso, que eu acredito que as pessoas mudam, mas elas mudam pelo desejo delas, não pelo desejo do outro. Eu só consigo provocar Perfeito. uma mudança em mim se eu desejar muito essa mudança e se eu perceber um motivo muito forte para mudar e sustentar a mudança. Porque mudar a gente consegue mudar. Você pode chegar no domingo, depois de comer uma pizza imensa, e falar bem assim, a partir de amanhã eu sou fit. E aí você começa, vai até terça, quarta, aí tem um jogo. Aí você vai tomar uma cervejinha, você vai pegar um tira-gosto. Seu motivo não é tão forte e você desiste de ser fit e volta a pensar ser no próximo domingo. Então, o que acontece? O grande problema é que as pessoas vão para o relacionamento acreditando que elas podem mudar o outro. E não, ninguém muda o outro. No máximo, você consegue mudar a sua maneira de se relacionar com o outro. A mudança, efetivamente, ela precisa partir da pessoa e com um grande motivo. A Tânia Dian está dizendo aqui para a gente, é um desejo de construir a pessoa ideal. Eu acho que é por aí, né?
A gente, ideal no nosso ponto de vista, né? A gente, na verdade, está a fim de tapar um buraco que existe na nossa própria vida. Então, a gente concebe uma pessoa, cria uma pessoa e aí começa a querer que aquela pessoa seja aquilo. Mas a pessoa nem sempre é. Às vezes até dá uma coincidência, às vezes até acontece de ser, né? Mas quando a gente tenta construir uma pessoa ideal, a gente tem que combinar com a pessoa, não é isso? Nem sempre aquela pessoa é aquilo, e aí a gente força, começa a achar que não tem amor envolvido, e aí começa essa situação toda de um intoxicando o outro, né? Exato. Nesse ponto, a gente pode até fazer uma analogia. Você falou do relacionamento com uma pessoa real. A grande dificuldade das pessoas é se relacionar com pessoas reais. Pessoas de carne e osso, pessoas que têm cheiro, que têm odores e que têm humores. Então, quando a pessoa se depara com uma pessoa de carne e osso, ela tem dificuldade em se relacionar. Por quê? Porque no mundo digital, que a gente está imerso, como eu falei, essa dificuldade as pessoas têm em perceberem o mundo de maneira de 360 graus, porque elas estão focadas numa tela, e nessa tela tudo é mais bonito. Porque se você tiver com uma espinha e quiser fazer uma foto, você, pela iluminação, você consegue mascarar essa espinha. De repente, lá no Photoshop, você acerta isso aí. Se o seu enquadramento não está legal, você fecha um pouquinho mais para parecer que aquele lugar é incrível. Então, é um jogo de realidade manipulada. Só que quando você se relaciona com uma pessoa de carne e osso, não existe essa facilidade de você manipular e corrigir essas questões para essa pessoa ficar sob medida com a projeção do seu desejo. E aí, na hora que você se depara com a sua incapacidade de se relacionar com quem é de carne e osso, aí o drama aparece, sabe? Então, por isso que eu falo muito, Edu, dessa questão. As pessoas precisam tomar tempo para poder mergulhar nelas mesmas, se perceberem primeiro como humanos. Se eu conseguir me perceber como humano nas minhas potencialidades, nas minhas limitações, eu consigo perceber o outro humano da mesma maneira também, sabe? E as pessoas desperdiçam tantas oportunidades, cara. Raramente você vê, por exemplo, você é um cara que mora perto de praia e tal, não sei o quê. Quando você vai fazer uma caminhada, o que você vê muitas vezes? As pessoas, ou elas estão com o olhar voltado para o chão, ou às vezes, mesmo quando elas estão com o olhar voltado para o horizonte, elas estão com um fone de ouvido tão grande que elas não conseguem perceber nem o barulho do mar, sabe? Elas não conseguem sentir na pele a brisa do mar, tocando nelas. Elas não conseguem tirar aquele tempo da caminhada para elas pensarem na própria existência, na própria vida delas. Porque ao invés de fazer isso, elas estão ouvindo um programa de rádio que está falando lá sobre o escândalo da corrupção, de quantas pessoas morreram, e de toda a ordem de caos que o cotidiano traz para a gente. Então, dessa maneira, fugindo de si mesmo, nunca a pessoa vai ter essa conexão, sabe? Você tem que aproveitar os pequenos momentos para perceber quem é você, e ter contato efetivamente com a dimensão que somos humanos. Perfeito. Tem mais uma participação aqui, acho que é Ju Pina. Pois Sim, grande figura. Ah, é? As Ela trabalha com gerenciamento de pessoas, departamento pessoal, conheço. Grande profissional. Ela traz uma colocação bastante interessante aqui. Ela está dizendo que, pois é, as pessoas se incomodam com a minha solteirice mais do que eu mesma. Mas deixo bem claro que é melhor sozinha do que com alguém que não irá me fazer bem. Eu acho que ela já fez a observação. Não é nem uma pergunta, ela já resolveu a situação toda. Eu concordo totalmente com ela. A Jupina colocou aí uma questão bem interessante aí de se pensar, né? Aquilo que a gente estava trazendo anteriormente, do quanto existe uma pressão social para as pessoas estarem com alguém, não importa como, não importa a qualidade dessa relação. Até porque é cada vez mais frequente, Zedu, eu falo muito sobre as questões das redes sociais porque eu observo muito isso no cotidiano, de como existem relações forjadas. Eu tenho algum tempo atrás, eu estava dentro de um restaurante japonês lá na região de Jacaraí, um restaurante muito bom, chamado Big Sun. Inclusive, se quiserem mandar um barquinho para mim, eu agradeço a partir desse momento. Aí eu estava lá numa mesa, aí chegou uma outra mesa, um casal. O casal sentou na mesa
antes de fazerem um pedido de qualquer bebida e comida, o primeiro pedido que eles fizeram é o pedido mais tradicional, que é a senha do Wi-Fi. Na medida em que tiveram acesso à senha do Wi-Fi, cada um ficou olhando para o seu celular por longos períodos. Até que veio o garçom, interrompeu o momento deles, perguntou o que eles queriam, fizeram o pedido, de novo voltaram para os seus celulares. Eles não olhavam um para o outro. Talvez estivessem até conversando pelo WhatsApp, um do lado do outro. Mas aí o que aconteceu? Num determinado momento, a mulher pegou, sacou o celular, juntou com ele, foi fazer uma selfie, deu um beijinho assim, outro beijo, um abraço, aquele negócio todo, fez umas 10 selfies, terminou aquela selfie, cada um voltou para o seu celular e sem se falar novamente. E o que acontece? Quem acompanha só o feed dessas pessoas pensa, que relacionamento bacana, que relacionamento de pessoas que se gostam, que se tocam, que têm carinho um pelo outro, que valorizam a presença do outro. E, na verdade, elas não estão nem aí para quem está do lado. É só dar satisfação para a torcida. Você tem que dar satisfação para a torcida, você tem que entregar o que a torcida espera. Eu lá no site do Questões de Família, questõesdefamilia.com.br, eu tenho um texto, Pais de Facebook, que são, falando mais ou menos... Genial ideia. Que pegam as crianças no final de semana, mas não estão interessados no cuidado, não. Estão interessados na selfie, em colocar na rede social que são bons pais, quando, na verdade, estão mais interessados em mostrar algo que não são capazes até de realizar, né? Vamos lá, a Kátia está falando aqui, olha, a sociedade está doente. A sociedade está doente, Fábio? Deixa eu só comentar, só emendar aqui com a observação da Tânia Dian, que é no mesmo sentido. A sociedade, mesmo fora das redes sociais, exige isso da pessoa. Ela tem que estar sempre em duplas. A sociedade está doente? A sociedade está fazendo exigências que os humanos não são capazes de cumprir, Fábio? Zedu, eu te respondo essa pergunta com outra pergunta. Você acha que o número de lojas da Drogazil na Grande Vitória é condizente com a nossa capacidade de produzir doenças naturalmente? Não, mas nós somos bons nisso. Nós somos ótimos em produzir doença, né? E se não tiver doença, a gente inventa uma droga que produz a doença para poder inventar uma outra para curar aquela, né? Então, o que eu vejo nessa edição, para mim, é verdadeiramente assustador a quantidade de farmácias, e não são farmácias comuns, são mega farmácias, são quase um shopping de farmácia, com os remédios mais variados possíveis, sabe, para tudo lá. E você, uma vez que você colocou o pé dentro de uma farmácia dessa, você tem pílula para te dar sono, pílula para você acordar, pílula para você ficar feliz, pílula para você ficar calmo, pílula para você ficar com tesão, tudo em pílula. E essas pílulas trazem para a gente tudo que a gente perdeu. E perdeu por perder conexão com a gente mesmo. Cara, endorfina você produz naturalmente por vários caminhos, cara. Sabe? Uma boa atividade física, um momento divertido que você consegue passar com outra pessoa, ou com você mesmo, ou com um grupo de amigos, isso produz endorfina. Mas para que você fazer isso se você pode tomar uma pílula e continuar sozinho assistindo o feed do seu Facebook, do seu Instagram, a sua Netflix, distraindo a sua mente, saindo do teu centro? Vamos lá, Kátia. Eu tenho uma pergunta para você aqui, Zedu. Uma pergunta que chegou aqui do Alexandre. Ele está perguntando para você o seguinte: se aqui na Grande Vitória existem mais farmácias ou barbearias gourmet? Eu acho é um grande cliente, né? Porque se você entrar numa farmácia, você vai encontrar mais advogados do que farmacêuticos. Se você entrar numa barbearia, você vai encontrar mais advogados do que barbeiros também. Então, entre farmácia e barbearia, eu vou te dizer, tem mais advogado. Então, vamos lá. Precisamos de uma pessoa que está num relacionamento ruim, adoece. Às vezes, ela não se sente capaz de se livrar desse relacionamento. Parece que ela está presa naquele inferno. Fábio, como é que a gente se livra dos relacionamentos tóxicos? Primeiro, você diagnosticar que ele é um relacionamento tóxico. A chave de tudo é você começar a perceber no quanto aquilo te faz mal. Se você está num relacionamento que você se sente culpado por estar feliz, por uma questão que é avessa que é a parte do relacionamento,
ali já começa a ficar preocupante. Se você, de repente, é convidado na tua empresa para fazer uma apresentação especial, olha só, esse final de semana surgiu uma oportunidade, a gente vai chamar uma pessoa só aqui da empresa para representar a gente no Rio de Janeiro. E você fica feliz porque você foi a pessoa escolhida pela sua empresa para representar lá no Rio de Janeiro, você foi escolhido pela sua competência, pelo seu talento, pelo teu mérito, e você chega para a pessoa e vai falar lá, a pessoa, grandes coisas. Chamaram porque não tinha nenhum besta lá para ir lá fazer no seu lugar. Quem é o otário que aceita fazer tudo? Entende? Se a pessoa começa a virar uma âncora te trazendo sempre para baixo quando você está feliz, é um detalhe para você começar a perceber que você está num relacionamento tóxico. E por que essas pessoas fazem isso, Edu? Elas fazem isso porque elas têm um complexo de inferioridade tão grande que elas não conseguem se relacionar com quem se sente feliz. Ela precisa trazer a pessoa para o nível dela para ela se sentir em pé de igualdade. Então ela te rebaixa por se sentir muito pequena. E nesse sentido, para ela é uma questão de doença mesmo fazer isso, sabe? É uma questão que é digna de compaixão, mais do que raiva, compaixão. A gente, na medida do possível, quando o relacionamento ainda existe espaço para diálogo, você tentar tornar isso claro para a pessoa e encaminhar, ajudar a pessoa a encontrar um tratamento para elevar essa autoestima e minar esse complexo de inferioridade, isso é muito bacana. Só que chega em alguns momentos do relacionamento que já não existe mais espaço para esse tipo de diálogo, sabe? Aí é o caso de você se proteger, porque senão você vai chegar num nível tão baixo que você vai deixar de acreditar que você, na pessoa que você era, nos talentos, nos seus méritos, na sua competência, naquilo que você efetivamente é bom, porque a pessoa tem uma necessidade muito grande de rebaixar. E a pessoa começa a acreditar. É tantas vezes que ela vai ouvir que é doida, que é feia, que é louca, que é burra. Tantas vezes ouvindo isso, que chega um momento que a pessoa começa a se questionar: será que eu sou mesmo? Devo ser. E se eu devo ser, eu vou passar a me comportar como tal. A pessoa chega um momento em que essa agressão começa a nem doer, porque ela já reconhece na sua identidade aquela característica. Isso é um elemento bastante preocupante. Então, se você está vivendo se você suspeita que está vivendo um relacionamento dessa natureza, um sintoma que você pode buscar na sua fisiologia, no teu próprio corpo, é começar a perceber como onde te dói fisicamente, sabe? Pessoas que estão num relacionamento tóxico, elas sentem uma dores nas costas terríveis. É como se o peso do mundo estivesse ali sobre ela, todo o tempo, todo o dia. Você vai ver que a nuca dessa pessoa pesa tanto que ela tem sempre um olhar para baixo. Ela olha tanto para baixo que ela não consegue mais olhar para ela mesma, não consegue perceber o que está no entorno. Se você olha para essa pessoa e vê o ombro dela, o ombro de uma pessoa que está em estado de realização é um ombro que parece um trapézio, sabe? Parece aquele cabide certinho, sabe? Você está nessa condição. Quando o seu ombro cai muito assim, o peso do mundo que está pesando sobre as suas costas também. O corpo, ele dá os sinais. O corpo emite esses sinais para a gente. Só que a gente desaprendeu a olhar para a gente mesmo, se perceber. A gente não olha e começa a achar que é normal, que aquilo é elemento da nossa identidade, eu sou assim mesmo, sabe? Aí... A Adriana Bezerra está dizendo aqui para a gente: difícil é amar alguém que não reconhece o valor. Adriana, será que a gente mesmo reconhece o valor que a gente tem? Que eu acho fundamental. Se a gente não se valoriza, quem é que vai valorizar, né? A gente não pode cobrar do outro que dê valor. Eu acho que o fundamental é que a gente tenha noção do nosso valor, né? Tem uma questão aí, que é o sistema o metaprograma da pessoa. Algumas pessoas têm um metaprograma em que o reconhecimento parte do outro. Ela precisa ser notada pelo outro, precisa ser valorizada para poder se sentir detentora desse valor que ela acredita ter ou que ela acredita merecer ser reconhecida, sabe? Então, é um trabalho até mais complexo, porque ao longo da vida inteira, quem validou o mérito foi o outro. Foi a professora da escola, quando falou: olha, sua redação está linda, sua redação está ótima. A tia que olhou: olha que vestidinho bonito, olha que roupinha bonita, olha como você joga futebol bem, sabe? Então, algumas pessoas tiveram uma sua subjetividade construída no sentido de perceber a autoridade
de valor a partir do olhar do outro. Então, aí cabe um trabalho bastante complexo. A gente pode mudar um metaprograma, mas é um trabalho profissional, eu diria. A pessoa precisaria de uma ajuda, de um terapeuta, de um programador neurolinguístico, talvez até um trabalho de coaching, para poder fazer com que essa pessoa mude um pouquinho a relação de valoração. Até que entenda, né, onde que ela está, onde ela quer chegar, né? Sim. Então, enfim, a gente tem ótimas linhas, a gente tem visto pessoas alcançando bastante sucesso com a psicanálise, com alguns tipos e com outras, né, outras terapias, outras modalidades. Enfim, o importante é que a pessoa se movimente em busca de se conhecer melhor, saber conhecer os seus afetos, os seus vínculos afetivos, saber os seus desejos, né? O desejo, o que é o desejo? Até entender o que é o desejo, para saber se você está desejando alguém ou você está desejando por alguém, né? Enfim. Agora, o que você recomendaria para alguém que desconfia que está no meio de uma relação tóxica, que fala, olha, isso não está legal? Como é que é? Quais são, além desses sintomas que você falou, como é que você percebe isso aí? O começo de tudo é se perceber, diagnosticar isso em si. Perceber o quanto isso está fazendo bem ou mal para a pessoa. A lógica de todo relacionamento é o seguinte, você só se relaciona com uma outra pessoa para você ser melhor do que você já é. Uma pessoa, para estar com você, ela tem que te fazer sentir melhor do que você se sente quando você está sozinho. E você precisa se sentir bem sozinho. E uma pessoa pode te fazer sentir ainda melhor. Se você está se relacionando com uma pessoa e essa pessoa não consegue te trazer esse elemento básico, é o momento de começar a pensar se você precisa, de fato, estar com uma pessoa, até que ponto isso é um desejo seu, se é um desejo construído pela sociedade, é uma pressão que você está se submetendo. O primeiro passo é ter uma conversa aberta e franca com a pessoa, e mostrar quais são os seus limites, até o que momento essa pessoa está, que tipo de comportamento dessa pessoa está desagradando, porque muitas vezes a pessoa pratica, em alguns momentos, até sem perceber que esses comportamentos são dolorosos, porque como ela conviveu com pessoas que a trataram dessa maneira a vida toda, ela acaba acreditando que o jeito de tratar é desse jeito mesmo. Quantas vezes você não ouviu homens falando assim, não pode elogiar muito mulher, não, que se mulher se achar muito, já era, ela vai montar em cima de você. Por quê? Os modelos de relacionamento que essa pessoa, que ela viu próximo a ela, fizeram acreditar que a viver era desse jeito. E ela precisa do feedback do outro. Olha, nesse ponto aqui me desagrada completamente e eu não me sinto à vontade em me relacionar dessa maneira. A gente pode melhorar, você pode fazer isso. Perguntar à pessoa como que ela pode fazer para corrigir, porque às vezes a gente entregar a nossa solução para o outro talvez não caiba também. É como você tirar o seu óculos e me emprestar. O óculos que é perfeito para você, para mim, pode não ser, porque você pode ter uma miopia, eu posso ter um astigmatismo, uma presbiopia e tal. Então, cada um vai ver o mundo a partir da sua lente. Então, provocar essa curiosidade do outro em como ele pode tratar melhor, em como ela pode tratar melhor, deixar claro essas questões, porque as pessoas, no geral, elas só vão fazer com a gente o que a gente permite e enquanto a gente permitir. Enquanto a gente permitir. A partir do momento que você estabelece claramente quais são os seus limites, aí a pessoa tem dois caminhos. Um é caminhar contigo e o outro é buscar cada um o seu caminho. Se a pessoa só consegue se relacionar dessa maneira e você não se sente à vontade, é a hora de buscar um outro caminho para essa relação. Ou o fim da própria relação. Mas tudo passa pelo diálogo. Principalmente pela clareza que tem que se ter em avaliar que a pessoa, às vezes, faz sem saber que aquilo é ruim. Ela acha que aquele é o jeito de se relacionar. Perfeito. Fábio, a gente está chegando agora ao final aqui. A conversa está muito boa. Acho que a gente tem assunto para falar aí mais umas 2 horas, né? Isso. Mas convém que a gente continua no Ilha do Caranguejo, tá bom? Continua no Zé Merchan, ao vivo, né? Zé Merchan. Eu tô metendo... Olha só, eu quero agradecer muito ter aceito mais essa aventura da gente difundir as boas práticas, né, por aí. E eu vou levar muito uma coisa que você falou, das pessoas que se sentem culpadas por ser felizes, culpadas por estar bem, quando estão se relacionando com alguém
que não tem condição sequer de se relacionar consigo próprio, né? E a gente percebe muito isso, Fábio, inclusive no campo da violência contra a mulher. Mulheres que, por vezes, deixam de denunciar os seus companheiros, mesmo agredidas, deixam de denunciar por conta desse aprisionamento que o relacionamento tóxico pode causar. Ela acaba ficando convencida de que ela é culpada da situação, de que ela é que provocou aquilo, e por conta disso a gente acaba vendo mulheres que são agredidas, mulheres que são até mortas, porque não conseguem fazer essa libertação. Então, isso que você falou também, eu carrego como muito importante, e te agradeço, e hora da gente... Eu que agradeço. É hora de dizer tchau. Então, eu vou deixar você com a sua despedida também. Pode contar comigo sempre, sempre que você precisar. É sempre uma satisfação muito grande. Convidar as pessoas, quem quer saber um pouquinho mais, todos os dias de manhã eu solto lá pelo podcast Precisava Ouvir Isso. Você encontra na plataforma iTunes e nas plataformas de podcast do Android ou pelo site Precisava Ouvir Isso. Todo dia de manhã, uma mensagem inspiracional para fazer você começar o dia sendo provocado a pensar sobre algo relevante para você. E a mensagem final é muito em cima disso que você mesmo falou. Se você está se relacionando com uma pessoa e a sua felicidade te faz sentir culpado ou culpada, é hora de você começar a pensar se você está se relacionando ou se você está se assassinando. Assassinando a sua subjetividade, assassinando os caminhos de ser feliz. Então, até o nosso próximo encontro. Até.